Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e assombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida terrena, da vida eterna. Pedem os milagres da mão do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio de sacrifício para a vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem ao testemunho de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma, suplicando-lhe a bênção da ressurreição. E, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam as próprias renovações. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante, de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec para mais um final de tarde, uma noite de trabalho. Hoje, para nós, podemos dizer que é um dia especial, porque nós dedicamos todo o mês de dezembro a lembrar sobre a figura de Jesus. E agora, daqui a 2 dias, nós vamos estar relembrando novamente o seu aniversário. E o nosso trabalho é procurar fazer com que a gente dispa o Natal de tudo aquilo que nós colocamos no entorno dele, e muitas vezes nós esquecemos da figura do Mestre. Então hoje, nesta noite, vamos todos nós unir nossos corações e nossas mentes numa oração, agradecendo a Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, a Jesus, o Divino Mestre, que veio ao planeta, tomou um corpo para nos legar seu Evangelho, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para relembrar dos seus ensinamentos, da sua passagem aqui no planeta e principalmente da sua chegada. Então,
todos nós vamos fazer a oração que o próprio Mestre Jesus nos levou há 2000 anos atrás. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós iniciamos o trabalho desta véspera de Natal aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Eu tenho 3 pessoas que eu leio, eu vejo que falam bem sobre Jesus. Um deles é o espírito Amélia Rodrigues, que traz em torno de 10, 15 livros, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, fatos sobre a vida de Jesus que nos toca o coração. O outro, não é espírita, é o escritor árabe Khalil Gibran, que tem um livro extremamente interessante, onde ele, árabe, que provavelmente não deve ter sido conterrâneo de Jesus, pelo menos na encarnação quando ele esteve na Arábia, ele tem um livro que nos toca falando a respeito de Jesus. E o terceiro é meu companheiro de doutrina espírita aqui, o Maurício, que também fala muito bem sobre Jesus, tanto que nós o convidamos para vir nesta noite aqui, às vésperas do aniversário do Mestre, para nos falar um pouco desta figura memorável que esteve aqui no planeta, que é Jesus. Maurício. Boa noite, senhoras e senhores, queridos irmãos, que a paz do Rei Nazareno seja uma constante em nossas vidas. Eu acho que é muita bondade, feijão, que assim chamamos de modo carinhoso, porque, para mim, quem mais fala bem de Jesus é Emmanuel, o irmão X, enfim, tantos outros espíritos aí que têm uma competência muito maior. Mas hoje, vem trazer uma reflexão profunda. Eu sei que daqui 2 dias, ou 1 dia e meio, estamos à véspera do Natal. Muito embora saibamos todos nós já que o Natal, que representa essa parte mais comercial da nossa vida, ele tem um valor simbólico muito mais profundo do que a gente imagina. E todos nós sabemos também que não foi no dia 25 que Jesus veio à Terra, né? Então, se estabeleceu um marco inicial aí do dia 25 como uma forma de a gente entrar em conexão com o mundo espiritual. Mas eu inicio minha exposição dizendo o seguinte: eu não sei o que você passa na intimidade do ser. Eu não sei quantas dores, quantos sofrimentos. Eu não sei nos momentos em que você, durante a noite, nos momentos da solidão, que deita a cabeça no travesseiro, que vem as lágrimas no silêncio. Provavelmente muitos de nós que aqui estamos nem imaginamos as dores e sofrimentos que cada um aqui dentro passa, ou que um dia vai passar. Porque é fruto da vida, é justamente o aprendizado através das lições, que às vezes nos parece dor e sofrimento, mas ela tem por finalidade calar fundo na alma, para que a gente consiga ter no âmbito da alma a experiência de vida. Porque como sentir, como saber, como perceber alguém ou uma pessoa que vem passando fome, dificuldade na vida, se você nunca passou fome ou dificuldade na vida? Como compreender a lágrima do irmão que rola na face, às vezes no silêncio da madrugada, se você nunca fez rolar lágrimas em razão das experiências da vida, durante a madrugada no travesseiro da solidão. Mas uma coisa é fato, e isso eu já não tenho mais dúvida. Você está aqui, vivo, vivendo as experiências. Quantas criaturas que a gente conhece
que tombaram, que desencarnaram aos seus 3, 4 anos de idade, que desencarnaram aos seus 20 anos de idade, que talvez tenha desencarnado aos seus 30. E hoje nós estamos aqui podendo viver a realidade, podendo viver as experiências que estamos vivendo, às vezes muito duras, é verdade. Mas o fato é que você está aqui vivo e presente. E isso é uma dádiva. A humanidade vem passando por uma fase espiritual, talvez, nesse limiar dos séculos, nesses momentos em que vamos modificando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo um pouco melhor, talvez por uma das maiores crises que estamos passando, penso eu. A crise de não registrar no solo íntimo do coração as dádivas que já temos recebido na nossa caminhada como espíritos mortais. As dádivas que já temos recolhido durante toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. Às vezes a gente foca a nossa existência muito mais nas situações de dores e lamentos do que nos momentos de alegria, de felicidade em que tivemos durante a nossa jornada. Muito embora saibamos que às vezes os momentos de alegria são menores do que os momentos de fato de sofrimento e dificuldade. Mas são os momentos que a gente vem passando. Quando vou analisando os aspectos mais profundos da vida, quando vou analisando de fato qual é o propósito da criatura nessa jornada, vou verificando que de fato, muitas vezes, nos momentos de alegria, a gente não consegue dar o valor suficiente à própria vida em si. Quantos de nós, às vezes, em momentos como esse que vamos passar agora no Natal, não percebemos a grandeza que é estar em família? Quantos de nós não conseguem perceber a grandeza de estar unido aos pais naquele momento? Porque muitos só vão perceber a grandeza depois que os pais se vão. O quão eles fazem falta na nossa caminhada. O quão importante eles foram para nós na nossa jornada. Quantos de nós, às vezes, não valoriza o fato de estarmos entre irmãos de sangue, que se criou contigo, que vocês eram pequenos e foram crescendo, que foi através dos irmãos que a gente começa a perceber a existência do outro. Porque na nossa cabeça, o outro ainda é extensão de nós. A gente não consegue identificar que o outro é o outro. Na nossa caminhada, achamos o outro como uma extensão do nosso ser. Quando saímos do ventre da mãe, temos o primeiro impacto que vamos percebendo a nossa própria existência. E que a partir do momento que percebemos a nossa própria existência, vamos percebendo a existência do outro através da mãe. Às vezes a gente passa uma vida, uma jornada, uma caminhada inteira sem compreender a existência do outro. E aí eu começo a refletir que de fato, muitas vezes, é por isso que a gente pensa assim, nossa, como que pode ele não pensar como eu? Como é que pode ele não gostar das mesmas coisas que eu gosto? Como é que pode ele não caminhar da maneira como eu caminho? Como é que pode ele não enxergar a vida como eu enxergo? Como é que pode ele não valorizar a família como eu valorizo, o pai como eu valorizo, o irmão como eu valorizo, meus filhos, marido, mulher? Porque ele é o outro. E quando a gente começa a compreender essa dinâmica da vida, a gente vai percebendo então
que o outro tem o direito de ser e de viver, de pensar e de agir, porque ele carrega dentro de si experiências outras que não são as suas. Entende? Mas o relacionamento, o outro, é fundamental para que a gente compreenda a relação com Deus. Sem outro, a gente não consegue compreender a relação com Deus nem conosco mesmo. O outro é fundamental para que desperte dentro de nós o Cristo que dorme. Paulo de Tarso vai dizer uma frase que cala fundo na minha alma. Porque antes de falar da frase, a gente tem que compreender como que Paulo de Tarso chegou na frase. Narra o mundo espiritual que certa feita Judas se aproxima de Paulo. E ele diz assim a Paulo: Paulo, eu vou mudar a configuração do pensamento dos fariseus, doutores da lei, daqueles que sabiam o texto sagrado, mas que não viviam. Porque, como vai dizer Lao Tse, saber, ou melhor, conhecer e não viver é o mesmo que não saber. E esses que sabiam, mas não viviam. Paulo de Tarso vai dizer: eu vou mudar a configuração do pensamento dessas criaturas. Porque Paulo de Tarso era um ser de alta intelectualidade, de alto desenvolvimento espiritual. E João, ou melhor, Pedro, pescador de almas, um ser mais rude, a criatura mais simples, aquele que não detinha o saber da intelectualidade vã do mundo, mas que já havia aprisionado na alma o saber espiritual que Jesus havia transmitido nas mensagens para Pedro. Vai dizer a Paulo: Paulo, você comete o mesmo erro que Judas. Você comete o mesmo erro que Judas. E Paulo para. Sabe, um homem de notório conhecimento da vida para na frente de um pescador, de um homem que para o mundo não tem significado nenhum. E ele, ouvindo as palavras singelas daquele homem que trazia uma lição profunda dentro de si, pergunta a Pedro: mas por que eu cometo o mesmo erro de Judas? Pedro. E ele diz: Paulo, tu comeste o mesmo erro que Judas, porque Judas tentou mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. E quando aquilo cai na profundidade do coração de Paulo, ele sai pelo mundo. E ele vai viver as maiores dores que as criaturas poderiam viver. Da incompreensão, da desilusão, do embate, da indiferença. Porque o que escasseia no mundo é o amor. Pois a indiferença no mundo ainda é soberana. E quando ele vai caminhando pelo mundo, adquirindo aquela experiência, quando ele chega na maturidade da vida, porque a criatura, quando chega na maturidade da vida, ela já não corre mais, sabe? A gente que é novo é aflito, apressado, acha que nunca vai dar tempo. A gente quer correr para tudo. E a pessoa mais madura, ela tem calma, paciência. Ela diz para a gente assim: calma, meu filho, tu é muito novinho ainda. Tem muito para aprender. Então ela caminha. E Paulo, quando caminhava e já não mais corria,
porque já não era mais um homem novo, afoito, mas um homem transformado pelas verdades espirituais que Jesus, lá dos altiplanos da vida superior, vem ao mundo físico com a missão de entregar no coração do homem uma semente de transformação. Ele pega toda a cultura que é desenvolvida nos mundos mais belos do plano espiritual, nos mundos mais perfeitos, e traz a semente de toda essa vivência desse mundo e traz para o mundo físico, para implantar no coração da criatura sementes de espiritualidade, a fim de que a árvore um dia brotasse dentro de si. Então Paulo saiu pelo mundo, compreendendo agora as lições profundas do Cristo. Ele vai narrar uma frase que vai me calar fundo na alma, porque ele vai dizer assim: dai graças em tudo na vida. Eu, quando li essa frase, eu fui tomar um café, fiquei reflexionando mais de meses sobre essa frase de Paulo. Dai graças em tudo na vida. Porque vivemos um momento de graça. O Natal é um momento de agradecimento profundo por tudo que lhe foi concedido na caminhada. O Natal não é só o alimento na mesa. O Natal não é só os abraços efêmeros e passageiros do dia, mas é o momento em que a criatura humana compreende sua posição na vida e ergue ao Criador da vida o sentimento de gratidão. Paulo, quando vai dizer dai graças em tudo na vida, ele não diz dai graça nos momentos de alegria. Dai graças nos melhores momentos da tua caminhada. Dai graças só quando o sorriso se faz na face, quando as coisas são fáceis, quando tudo dá certo. Ele diz, dai graça em todos os momentos e todas as ocasiões da tua vida, da tua jornada, da tua caminhada. Me entende? Dai graças também quando as lágrimas rolam, quando a dor se faz presente, quando as dificuldades são evidentes na nossa caminhada. Porque o Pai é justo, bom e misericordioso e nos permite viver. Há aqui um princípio por detrás que a gente não percebe. Porque tudo a gente acusa o Criador da nossa dificuldade na existência. Mas como que pode, nós que somos pais, mães, como é que pode aqueles que já são pais e mães quererem a seus filhos dor e sofrimento? Ora, se um pai e uma mãe no mundo físico não deseja, em regra, dor e sofrimento pelo seu filho, deseja sempre o melhor, o positivo, deseja sempre que ele seja bom, que a caminhada dê certo, porque não há pai na terra, em sã consciência e de sentimento elevado, que deseja a seu filho dor. Então, o Criador da vida, quando nos permite viver os momentos do aprendizado, Ele não faz por maldade, nem por desejo de vingança, mas faz porque nos permite um princípio que está por detrás, que é um princípio da doutrina espírita, o livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Deus não seria Deus se não lhe permitisse escolher. Entende? Vocês pararam para analisar que desde o momento em que acordamos, até o momento em que vamos dormir, até a forma como vamos dormir de lado, para lá, para cá, você decide do começo ao final do dia.
como deseja caminhar. O que deseja fazer? O que deseja falar? O que deseja pensar? Mas sobremaneira como deseja sentir. Porque o que eu falo e faço é fruto do que eu penso. O que eu falo e faço é fruto do que eu penso. Mas o que eu penso é fruto do que eu sinto. Por isso, a gratidão é um sentimento, é um estado da alma, é aquilo que brota de dentro de ti. Me lembro de Jerônimo Mendonça, que era chamado de gigante deitado, aonde ele saía aí pelo Brasil fazendo palestra, auxiliando as pessoas. E ele era um homem acamado, ele só mexia os olhos. E ele saía pelo Brasil dando palestra, ajudando, consolando, esclarecendo, orientando. E ele, certa feita deitado na sua cama, como de costume, veio uma jovem e pergunta para ele assim: Jerônimo, o que para ti seria mais importante na vida? O que te traria felicidade verdadeira, sabe? Porque às vezes a gente na vida perde tempo com tanta coisa pequena, que é insignificante para a vida. A gente se briga por nada, a gente discute por nada, a gente destrói as relações por nada. A gente deixa de conversar com pai e mãe por nada, com o irmão por nada. A gente esquece do princípio da fraternidade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E na hora que a gente desencarna, tudo isso aqui perde o sentido, sabe? O sentido material das coisas. E essa menina vem, aproxima dele e pergunta: Jerônimo, o que para ti seria importante? De fato verdadeiro? Que iria causar um sentimento profundo de satisfação. E ele dá uma resposta que vai fazer você ficar abismado. Ele vai dizer assim: minha jovem, o que me faria feliz hoje é poder virar de bruço. Virar de bruço. E você tem tudo. Você tem liberdade para poder escolher agir, pensar, sentir, fazer e falar. E ele não podia virar de bruço. Gente, olha pelos 4 cantos do mundo. Quanta dificuldade as pessoas vêm passando. E a par da dor do sofrimento dos 4 cantos do mundo e na nossa, a gente está aqui. Podendo caminhar. Então, por não conseguir registrar no solo íntimo do coração as dádivas que vamos recebendo na nossa caminhada, a criatura humana, de certa maneira, ela vai se tornando ingrata. E o problema da ingratidão, o problema profundo da ingratidão, é que ela vai gerar uma coisa que é comum entre nós: a queixa. Vocês já pararam para analisar ou já se aproximaram de alguma criatura que se queixa constantemente da vida? Essa criatura que se queixa constantemente da vida, ela vive constantemente no ontem, no passado. Ela vive no ontem. Para ela, a coisa mais importante
no presente é o seu passado. E a pessoa passa a vida inteira caminhando, pensando no que se foi, no que fez. E às vezes, no que deixou de fazer. Então ela vive deprimida, angustiada e vive se queixando. Mas se a gente alargasse o horizonte da vida, se a gente compreendesse que somos espíritos imortais, olha aí outro princípio da doutrina espírita. Se a gente olhasse a vida não mais como um mero corpo de carne, mas como um espírito imortal, que sobrevive aos acontecimentos da vida, por pior que pareça, e que além de sobreviver aos acontecimentos da vida, essa criatura, de certa maneira, vai poder reviver outras experiências na carne depois que desencarna. Ou seja, a reencarnação. A queixa já não seria mais uma constante na caminhada. E ele passaria a agradecer a Deus tudo que vai conquistando na caminhada. Todas as experiências que vai vivendo, todos os desafios que vai vivendo. Porque no fim, os desafios servem para o nosso amadurecimento, como seres imortais. Quando Jesus vem à Terra, quando vem ao lago de Genezaré, ensina a humanidade dessas verdades espirituais, para que o homem passe a enxergar a vida sob o ângulo espiritual da vida. A gente vai vendo nos textos sagrados, que chamamos sagrados, porque quem os faz sagrados somos nós. O momento em que Jesus se encontrava na margem, e ele entra no barco, ensina o povo, ensina a multidão sobre as verdades espirituais da vida. Por isso as pessoas se aproximaram do Cristo. Imaginem vocês, na tela mental de vocês, como se Jesus estivesse num barco ensinando a multidão, que éramos nós. Porque cansados da dor e do sofrimento que nós causamos na nossa própria vida, por liberdade de escolha, vamos trilhando o caminho da dor e do sofrimento, porque andamos equivocados na caminhada e é evidente que se eu pulso ingratidão para a vida, eu vou receber da vida a ingratidão, porque tudo que eu pulso eu recebo. É da lei. Então, quando ele estava à margem, ensinando o povo, eis que os seus apóstolos se retiram da multidão, entram na embarcação, e Jesus diz a eles assim: passemos a outra margem, pois já é tarde. Ele deita na proa, ou seja, na parte de trás da embarcação, e adormece. E o barco, pelo lago de Genezaré, que é um pequeno lago, que chama de mar, mas é algo pequeno. Só que por ali sopravam ventos fortes, e o tempo fecha, e a ventania vem forte. Os apóstolos, que eram pescadores, é que a gente não percebe o texto, eram pescadores, homens acostumados com a embarcação, com medo
com temor, vão à proa e despertam Cristo. Senhor, vamos perecer, diz eles. E Jesus se levanta, acalma os ventos, e o mar se aquieta. E ele diz, não tendes fé? E eles passam a outra margem. Quando lemos, e aqui queria ressaltar, a passagem em que vamos verificando do Cristo, eu quero que vocês abstraiam todo o aspecto material que vocês possam ter percebido do texto. Porque não tem nada a ver com os aspectos materiais da vida. Por isso a mensagem se desdobra no tempo, porque a mensagem não é para a matéria, é para a alma. Porque a multidão que se encontra na margem se encontra dentro de ti. A multidão ignora as verdades espirituais. A multidão é a parte que ignora as leis divinas, que não as cumpre. Porque ignorar não significa só não conhecer, significa conhecer e não praticar. Portanto, a pessoa ignora. Portanto, a multidão que vemos no texto sagrado, ela existe em cada um de nós, que pode observar as verdades espirituais que irão nos conduzir aos aspectos mais felizes da vida, mas ainda vivemos à margem, não queremos entrar na embarcação com Cristo. Porque o Cristo diz, é tarde, passemos a outra margem. A nos revelar que vivemos no momento, nesse orbe, onde haverá certa transição de uma margem a outra. E que estamos nos momentos derradeiros da caminhada. Então ele assevera, é tarde, com o objetivo de mostrar à alma humana que é momento de entrar na embarcação e observar então as leis divinas, deixar de ser multidão, para se conscientizar na postura agora de apóstolo, de seguidor. Porque o barco que vemos ali é nossa vida, nossa jornada, nossa caminhada, que navega pelo mar da existência, pelo mar da vida. Mas eis que a tempestade chega para todos. Mesmo que você seja aquele que segue os aspectos mais belos da vida, entende? Vai chegar para ti também. Como vai chegar para mim? E eles eram pessoas já vividas, como você é, experimentado nas múltiplas reencarnações que já passou nessa terra, ou que está em outras. Os ventos da renovação que vão impactar sobre nossa vida, que vão nos tirar a segurança, que vão abalar as estruturas da nossa intimidade mais profunda, que vão abalar os nossos conhecimentos que achamos sejam os conhecimentos mais elevados. E quando nos sentimos perdidos, inseguros, com um sentimento de que vamos perecer diante da renovação que se vem, e ela virá e se abaterá sobre a terra, porque é promessa do Criador a renovação. Quando ela se abater sobre nós, nós nos voltaremos ao Cristo.
aquele que veio dos altiplanos do mundo e que deita e dorme, não porque acredita que se encontra naquela posição adormecida, como se estivesse ali preguiçoso. É porque ele tem confiança, porque só dorme em tempestade quem confia. Só que aquele Cristo que está adormecido na parte de trás não é o Cristo dos altiplanos superiores. O que se tenta demonstrar nas Escrituras é que aquele Cristo que se encontra na embarcação é o Cristo que dorme dentro de você, que precisa ser despertado. Porque Paulo de Tarso haverá de dizer: desperta, ó tu que dormes. Entende? Quem dorme é o teu corpo? Não. O que dorme é o Cristo dentro de ti, que precisa ser despertado, pois já é tarde e precisamos passar a outra margem. Então, quando Jesus vem à terra e fala aos corações de quem já tem ouvidos de ouvir, olhos de ver e sentimentos para perceber, vamos despertando devagar, obviamente, nossa própria consciência, porque é nela que se encontram registradas as leis divinas. Antes você fazia e levava, às vezes, anos para reconhecer o erro. E a consciência em ti está tão desperta nesses momentos, pois você faz agora e já sente agora a consciência de alertando: meu irmão, minha irmã, retrocede, refaz o caminho, seja humilde, peça perdão porque você errou. Te coloca na postura de humildade, que não significa a postura de humildade uma postura de covardia, mas significa uma postura de ser que já compreende a vida. Que já compreende a dinâmica da vida. Entende? Por isso Paulo fala com muita propriedade: dai graças em tudo, pois só a experiência que tu adquiriu na vida é capaz de fazer despertar o Cristo que dorme dentro de ti e dentro de mim. Às vezes a gente precisa de situações que nos chocam, que nos marcam, para que a gente possa despertar. Eu não sei se vocês já leram sobre EQM, experiência quase morte. Dizem que quem passa por situações assim, quando desperta, desperta mesmo. No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, tem um item, o item 19, que eu faço questão de fazer uma breve leitura, apesar de adiantado da hora, para que a gente entenda certos aspectos. Porque alguns dirão: apesar de tudo isso que eu aprendi, eu continuo sendo ingrato, porque o outro é ingrato comigo. O outro não faz, por que eu vou fazer? Eu não faço porque o outro não faz. Então eu não vou fazer o bem, porque ninguém faz o bem para mim.
Porque eu só levo porrada da vida. As pessoas que estão em volta de mim não me compreendem. Então eu vou passar produzindo mal. Ele vai dizer assim: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar com os ingratos? Kardec perguntando ao mundo espiritual. Pensar das pessoas que não fazem mais o bem, porque outras pessoas foram com eles ingratas, e ele não quer topar com essas pessoas. Eu vou trazer para a nossa realidade. O que pensar de nós aqui, que não queremos fazer o bem para o pai, para a mãe, para o irmão, para o amigo, porque ele tem sido ingrato conosco? Porque vocês estarão com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, instantes. No jantar, talvez, do Natal. E alguns não vão querer se relacionar com os outros. Olha o que o mundo espiritual nos diz. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. Ele está dizendo, é um egoísta. Sabe por quê? Porque você não reconhece ele como outro. Você quer que ele pense como você, haja como você, faça o que você faz. Porque daí você aprovaria, obviamente. Mas não só isso. Você quer reconhecimento pelo bem que você produz. E aí eu não sou eu. Porque toda vez que você esperar, você vai se frustrar. Porque o bem deve ser feito desinteressadamente, sem espera de reconhecimento. Olhe você as suas relações e olhe eu as minhas. Se o rompimento das relações que temos não é fruto sempre da espera que possuímos dentro de nós, sempre esperando que o outro nos reconheça. Estou falando alguma mentira? É o mundo espiritual falando. Não só isso. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rogar-se aos seus pés para lhe agradecer. Isso é profundo. Ele diz assim, além de ser egoísta, ou melhor, além de ser egoísta, ele é ainda orgulhoso. Porque não bastasse querer que o outro reconheça o bem que a gente faz, nos dá prazer ver o outro depor aos nossos pés e dizer, graças a você, é por você que eu cheguei. Por isso Jesus vai dizer, é tarde, passemos a outra margem, com o objetivo de nos ensinar, meus irmãos, é hora de lançar mão do egoísmo e do orgulho que há dentro de nós. Que tem feito cada um de vocês e a mim sofrer na caminhada. Você sofre por conta do orgulho e do egoísmo que traz dentro de si. E como é a hora de passarmos a outra margem, ou seja, é hora de passarmos a um outro pensamento sobre a vida, sobre a existência, largarmos para trás os pensamentos e os sentimentos que de certa forma nos impede de alcançar o outro, a outra margem. É preciso carregarmos no coração agora
ou lutemos para que possamos carregar no coração um sentimento mais profundo de amor, sem a qual não vamos conhecer a felicidade que tanto almejamos. Pois, se vocês estão infelizes e eu estou infeliz, é fato que não alcançaremos juntos a felicidade fazendo o que sempre fizemos até agora. É preciso alterar o roteiro da nossa caminhada. E caminhar com o Cristo que há dentro de você. E o Cristo aqui representa os princípios mais elevados da vida. Entende? Cristo não quer que você siga Ele. Ele é uma representação dos valores espirituais mais elevados da vida. Ele veio com o objetivo de fazer com que você desperte para seguir estes valores superiores da caminhada. Ele é o guia e modelo, como diz o livro dos Espíritos. O guia vai na frente. O guia vai mostrando o caminho, porque ele já experimentou, ele já passou, ele já viveu. E como ele vai na frente, como ele já viveu, já experimentou, nos serve de modelo. Pois além de segui-lo, nós temos nele o maior modelo que a humanidade pode conhecer na face do planeta. É o modelo máximo que a criatura pode alcançar nesse planeta. De superioridade moral. Portanto, de paz e felicidade dentro de si. Porque enquanto as coisas do mundo compram nos os sentimentos efêmeros de alegria que passa. Porque quando compramos um carro, ou a mulher compra um escarpão, em dias passa, porque ela quer outro e ele também. Jesus, como uma porta, e Kardec como a chave, tem nos ensinado que é a hora de buscarmos, de fato, a felicidade mais profunda. Que essa sim é duradoura. Que essa sim é para a alma. Que essa sim é para a imortalidade do ser. Para encerrar, me lembro eu de uma pequena menina, seus 3, 4, 5 anos de idade. E ela, que havia perdido a mãe muito nova, se aproxima de uma loja, põe o narizinho na loja, sabe quando dá aquele bafinho assim que tu vê? Fica embaçada a vitrine. E ela namorando um colar de pérolas azuis, como os olhos da irmã, azuis como o céu. Ela entra na loja, olha para o vendedor, pergunta do colar. Ele, olhando aquela menininha jovem, diz assim: mas quanto tu tens para pagar o colar? Porque o colar é caro. Ela tira do bolso um lencinho, desamarra o lencinho, e quando ela vê, tem um pouquinho de moedas dentro do lenço. Ele olha aquela amontoada de moedas sem valor nenhum, mas para ela era tudo o que ela tinha. Como para nós, às vezes, na caminhada, às vezes para ti não significa nada, mas para o outro é tudo. 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 E ela vai dizendo, sabe? Minha mãe morreu muito cedo. E minha irmã me criou desde pequena. Minha irmã acordava cedo, preparava o meu café, cuidava da minha roupa, me levava para a escola, me buscava na escola, me levava para almoçar. Minha irmã que fazia minhas tarefas,
comigo. Minha irmã que me velava o sono no momento em que eu me encontrava convalescendo, doente, era minha irmã. Era minha irmã que nos momentos onde eu me machucava, caía, ralava o meu joelho, vinha ao encontro e me acolhia ao peito. E me beijava as feridas. E dizia-me palavras de amor, de sentimento. Era minha irmã. Então eu queria comprar o colar para reconhecer a grandeza desse sentimento. Ele tocado, ele toma o colar, uma caixa, põe na melhor caixa o colar, pega o melhor papel de presente, o melhor laço e entrega para mim. E a menina sai saltitante. Porque assim é o amor. Cala fundo na alma que recebe. Entende? A pessoa vibra. A pessoa pulsa. E ela vai em direção à irmã. Entrega. Em instantes a irmã se encontra na loja. Eu queria saber se esse colar foi minha irmã que comprou. Porque ela não tem dinheiro para comprar. Como que ela conseguiu comprar o colar? E o vendedor diz, olha, o preço é um segredo entre o vendedor e o comprador. O fato que ela comprou o colar. Ele pega o colar, põe na caixa de presente, pega o melhor papel e faz o laço mais bonito e entrega nas mãos da menina. O sentimento de paz, de alegria, de felicidade é plena, porque se pode ver na face, pois o coração pulsa de felicidade. E ela vai. Para que possamos compreender que a vida é assim. Como diz nosso estimado irmão, é dando que se recebe. É amando que seremos amados. E é perdoando que haveremos de viver, ou de viver de fato, as alegrias mais profundas da vida, pois o Cristo, aquele que dorme dentro de nós, como os valores mais puros que a gente pode almejar, já nos foram revelados através do Cristo, aquele que veio à Terra com o objetivo de ensinar a cada um de nós o amor. Que assim seja. Com certeza, todos nós nos transportamos, junto com o Maurício, para as margens do Lago de Genezaré. Podemos ouvir as palavras do Cristo, porque todos nós que estamos aqui já despertamos o nosso lado espiritual. Deixamos as coisas do dia a dia e viemos para cá para poder compreender um pouco mais esta figura tão maravilhosa que esteve no planeta que foi Jesus. E como ele citou Francisco de Assis, é dando que se recebe. No início nós orávamos por nós, pedindo que pudéssemos compreender tudo aquilo que nosso irmão preparou com tanto amor, com tanto carinho. E agora vamos praticar a caridade. Vamos todos nós unir nossos corações e mentes numa irradiação para um espírito que no domingo passado retornou ao fato espiritual, o René Cone,
esposo da nossa trabalhadora, da nossa amiga Solange, que ele seja amparado com amor, com carinho, com afeto, pela espiritualidade amiga, pela sua família, e que possa descansar, refazer as energias, e daqui a pouco estar de volta ao planeta, ajudando a sua família, fazendo a sua própria evolução. E agora, junto de cada um de nós, estamos os trabalhadores da espiritualidade, nos dando as energias que precisamos para o nosso corpo, mas principalmente as energias para o nosso espírito, para que possamos compreender aquilo que nosso irmão falou, que é agradecer por tudo. Estamos findando um ano. Vamos olhar para trás e agradecer pelas dificuldades, pelas coisas boas, e nos preparar para no próximo ano ter um pouco mais de fé, um pouco mais de força de vontade, para continuarmos na nossa caminhada, com destino da felicidade. Que não é deste mundo, disse o Cristo, mas é neste mundo que nós começamos a preparar um retorno melhor para a parte espiritual e também damos a nossa contribuição para que esta tempestade, a exemplo da tempestade que assolava o barco, com Jesus e com os apóstolos que estavam transpondo o lago, que essa tempestade que assola o nosso planeta diminua, porque todos nós temos fé que Jesus está no leito e vamos estar em breve no mundo de regeneração. Por tudo isso nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, que é a causa primária da inteligência suprema, a Jesus, o Divino Mestre, aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, nós encerramos esta parte do trabalho. Na saída tem água frutificada que cada um pode beber, que está de acordo com as necessidades de cada um dos presentes. Que a paz envolva a todos. E feliz Natal, no dia 25.